Bora falar dos acontecimentos do episódio 2 de X-Men 97 aqui em uma análise bem detalhadinha de tudo que rolou. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do episódio 2 de X-Men 97. Eu já fiz um vídeo falando do episódio 1. No vídeo do episódio 1 eu falei que faria dos dois num vídeo só que ia ficar muito longo, então eu resolvi dividir, mas lançar os dois vídeos de forma simultânea também. Bom, o episódio anterior ele termina com o Magneto se mostrando ali como novo líder dos X-Men a pedido de Charles Xavier. Charles Xavier deixou um testamento, né, dando ao Magneto todas as posses dele, incluindo também os X-Men. E agora o Ciclope, que era o líder da equipe na ausência do Xavier e estava pensando em deixar os X-Men, agora ele fica porque ele tá meio receoso ali com o Magneto. Será que o Magneto realmente vai fazer as vontades do Xavier ou vai transformar os X-Men aqueles mutantes violentos que o Magneto costumava comandar, aqueles que sempre lutavam contra os humanos, sempre buscando um confronto? Enquanto o Xavier estava sempre buscando uma resolução pacífica, né, só se defendendo das ações humanas, o Magneto ele pensava bem em atacar antes, né? Então eram ideias bem diferentes e por isso que eles, mesmo se amando, entram em conflito direto, e por isso que mesmo o Magneto sendo o melhor amigo do Xavier, ele também é o maior inimigo de Charles Xavier. Mas aqui, a pedido desse seu grande amigo, desse seu grande amor, o Magneto ele está disposto sim a fazer com que os X-Men continuem o sonho de Charles Xavier sob o comando dele, Magneto. Isso é muito interessante porque é um dos melhores momentos do episódio. Todas as vezes que a gente vê o Magneto cambaleando para voltar a ser quem ele era, com motivações justificáveis para tudo isso, ele vai pro lado de Charles Xavier, ele lembra o que ele tá fazendo ali e ele tenta se manter fiel à ideia do amigo. E esse episódio já começa com o Magneto salvando os Morlocks. Os Morlocks são outro grupo de mutantes que vive embaixo da terra ali. Eles são mutantes que foram fisicamente afetados e eles têm medo também da reação dos humanos quando eles saem na rua, então eles preferem viver nos esgotos. Eu, desde a animação clássica, defendo que eles deveriam ir para a mansão do Xavier também, ficar lá com os X-Men, mas a relação também deles não é tão fácil assim. Eles são sim aliados, eles se ajudam constantemente, inclusive no episódio de Natal da série clássica, eles passam o Natal todos juntos ali felizes, né? Os X-Men constantemente ajudam os Morlocks, mas os Morlocks ficam ali embaixo da terra. Eles disseram à Tempestade que eles só iriam para a mansão do Xavier, que esse convite já foi feito, quando os X-Men conseguissem fazer com que os humanos aceitassem os mutantes de verdade. Uma coisa interessante da abertura desse segundo episódio é que ela agora também tem uma mudança em relação à do primeiro episódio. A primeira abertura começa com o Ciclope, essa começa com o Magneto, já simbolizando essa mudança de liderança nos X-Men. Temos uma breve faísquinha do relacionamento da Vampira com o Magneto. Ela fala que isso foi há muito tempo, isso é algo que também tem nas HQs, em realidades alternativas eles até chegam a ter filhos, e daqui a pouco eu explico mais isso porque vai voltar em outro momento. Mas depois nós temos o primeiro teste do Magneto como o grande novo líder dos X-Men. Ele já teve uma conversa ali com eles, né? Ele mostrou ali um certo respeito com a Tempestade, falando que ela é o mais próximo que ele chegará de uma divindade, que ele tentará fazer as vontades dos X-Men, mas ele ainda estava só em palavras, né? Ele tinha que mostrar isso em ação, e quando o governo chega para prender o Magneto dá a sua primeira demonstração de que sim, ele tentará seguir os desejos de Charles Xavier. O governo chega na mansão, né, dos X-Men para pegar o Magneto tá ali atrás dos X-Men e prepara eles para luta. E o Ciclope responde: a gente não fica assustado quando os mocinhos chegam, né? Só que o pessoal aponta as armas para eles porque eles estão atrás só do Magneto, eles não estão atrás dos X-Men. É o governo mesmo, o governo que tenta manter as relações boas com os mutantes já desde boa parte da série clássica. E aí a política aí, que é uma aliada dos X-Men, ela vira pro Magneto e fala: ó, nem tenta usar os seus poderes porque as nossas armas, elas são já preparadas para você, provavelmente armas de plástico ali ou de outro material que ele não consiga controlar. E aí ele dá uma risadinha e começa a controlar os helicópteros numa cena fantástica. Ele coloca as hélices dos helicópteros ali pronta para fatiar todos os militares que estão ali, todo mundo do governo que tá ali, e ele fala: não sou eu que tenho que tomar cuidado aqui. E aí ela fala, né, que eles querem dar um julgamento ao Magneto, que o Magneto tem que ser julgado pelos crimes que ele cometeu contra a humanidade. E sim, são muitos crimes da série original lá, ele cometeu muitas atrocidades, porque essa era a real natureza do Magneto, a forma que ele via de respeitar os mutantes, de proteger os mutantes contra a humanidade, né? Nós contra eles. Ele defenderia todos os mutantes, né? Ele não teria essa diferença, tipo, vocês são os X-Men que não concordam com a minha ideologia, eu quero que vocês se fodam. Não, ele também protegeria todos, por isso que é bem legal, porque a gente vê o Magneto não como um vilão, mas como alguém que tem uma ideologia diferente e que age, né, reage às ações humanas de uma forma diferente. E aqui ele fala: bom, eu presumo que esse julgamento vai ser justo. E aí ela responde que sim, e ele, então,
para os helicópteros e se entrega. Beleza, o Magneto está realmente mudando. E aí nós chegamos no momento do julgamento, o Magneto faz um discurso ali que não estava funcionando muito, né? Os políticos ali estavam cagando para ele. Só que aí nós temos sim os extremistas, aqueles que querem invadir o Congresso. Você já viu isso em algum lugar? Eles queriam invadir ali o lugar onde estava rolando o julgamento do Magneto, porque eles simplesmente não aceitavam que um mutante como o Magneto tivesse um julgamento justo. Eles não queriam julgamentos para mutantes, eles queriam que os mutantes fossem encarcerados, jogados no fundo de uma cela e pronto. Esses extremistas veem os mutantes como realmente ameaças de extinção. No episódio anterior, quando o Ciclope e a Tempestade eles estão interrogando o cara que matou o Xavier, ele fala: aceitar os mutantes para os humanos é aceitar a extinção, porque a humanidade vê a espécie dos mutantes como o próximo passo da evolução. E quando a gente tem um próximo passo da evolução, o passo anterior ele tende a desaparecer, né? Então, esse é o ponto de vista dos extremistas aí humanos, e eles estão tentando invadir o Congresso não só pelo Magneto, mas pelos políticos que estão dando ao Magneto, né, pelos juízes que estão dando ao Magneto uma chance de julgamento. E aí o Magneto ri e faz um discurso que é exatamente o que eles mutantes, principalmente os do Xavier, os X-Men, fazem, né? Nossa, vocês estão tentando fazer as coisas certas e estão sendo punidos por isso, né? E aí, quando começa esse caos, os X-Men vão tentar ajudar, e aqui nós temos de novo sequências de ação surreais de boas. Um dos momentos que eu mais gritei aqui foi quando o Morpho se transforma em Psylocke e começa a lutar de espada ali com esse grande líder desses opressores aí, desses extremistas, né? Um bagulho bizarro de bom. E neste mesmo momento, lá na mansão dos X-Men, a Jean Grey entra em trabalho de parto do nada e só tá o Logan lá com ela. Uma coisa interessante aqui é que a gente sabe no final desse episódio, né? Vou dar um spoiler do final, mas se você tá vendo esse vídeo, você já viu o episódio 2 inteiro. A gente descobre que aquela não era a Jean Grey de verdade, daqui a pouco eu chego nisso. E aqui, né, quando ela fala pro Wolverine onde está o Ciclope, o Wolverine fala, ele foi lá no julgamento para impedir que o Magneto faça alguma gracinha, né? E ela fala, nossa, ele não me contou. E aí o Wolverine olha para ela e fala, tem muita coisa aqui que não tá sendo dita. Aí nós temos duas interpretações, uma de primeira camada e uma de segunda camada, que eu não sei se acontece, mas pode ser. A de primeira camada é em relação a Jean e o Ciclope estarem conversando de deixar a equipe e não falarem para os outros, né? Pode ser isso que tenha incomodado o Wolverine. Nesse momento eles já tinham externado isso, mas não antes. Então eles planejaram antes de falar com os outros X-Men. Mas a outra interpretação é que o Wolverine já sabia que essa não é a Jean Grey de verdade. O Wolverine, assim como o Ciclope, né? Ou até mais que o Ciclope às vezes, conhece demais a Jean Grey, né? Ele sempre estava admirando ela, ele é apaixonado por ela e tudo mais. Ele é tão apaixonado por ela que ele sabe que ela é feliz com o Ciclope e ele nem tenta se intrometer nesse relacionamento. E além disso, ele tem o olfato dele ali extremamente apurado, né? O mais apurado de todos. Então, se tiver uma diferençazinha de cheiro entre esta pessoa, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, quando chegar o momento da revelação, e a Jean Grey verdadeira, o Wolverine saberia. Então, quando ele olha pra ela e diz, tem muita coisa não sendo dita aqui, né? Pode ser também, em relação a isso, um detalhe bem legal. E aí a gente chega lá na treta, né? De novo, aquele líder lá, ele tá usando equipamento próprio para enfrentar os mutantes, e ele sai na mão ali com o Ciclope de um jeito também surreal. Primeiro que o jeito que ele coloca o colar de supressão de poderes no bicho, eu já achei muito foda, né? Depois ele fala, absorve isso aqui, e pô, dá um socão, dá um tirão, né? No Bishop, o Bishop voa longe, e aí ele vai lutar contra o Ciclope, e começa a dar um cacete no Ciclope. O Ciclope não pode abrir o olho, porque tem muito civil ali, né? Então ele tava tentando lutar de olho fechado, por isso que ele apanhou. Não é que o cara manja mais de arte marcial que o Ciclope, ele tava de olho fechado ali. Só que uma coisa foda é que esse cara tem um discurso que muita gente no mundo real aqui tem, né? E aquele pessoal que fala, ai, é mimimi, ai, é lacração, vocês são exatamente esse cara que tava batendo no Ciclope aqui. Porque ele fala, nós, as pessoas normais, também temos muitos problemas na nossa vida, até mais do que vocês, que estão sofrendo preconceito, né? Os mutantes sempre sofreram esse preconceito e a gente sabe que no mundo real acontece isso direto em qualquer lugar, né? E aí ele fala, só que a diferença é que a gente não fica chorando, é o tal do mimimi, vocês fazem muito mimimi. Faltou ele falar isso para algumas pessoas que usam este termo, né, se identificarem ali e verem como idiotas estão sendo, né? Então esse cara é exatamente essa pessoa que vai e reclama de lacração, é exatamente essa pessoa que vai e reclama de mimimi. É esse cara aí, o grande vilão dos 2 primeiros episódios de X-Men 97. E ele tá dando um pau no Ciclope e a Jean Grey consegue acessar a mente do Ciclope, conversar com ele e falar que tá em trabalho de parto, né? Nisso a Tempestade, que é a outra líder depois do Ciclope, ela já fala pra Vampira,
leva o Ciclope daqui, né? A vampira já chega, já tira ele de lá, leva ele pro hospital, e aí ela pede pra galera, liberta o Magneto aí que eu tô sem número aqui, eu preciso de gente pra ajudar, a gente vai proteger vocês. E aí ele solta o Magneto e eu senti uma cena bem parecida de novo com o Capitão América, né? Lá no primeiro Vingadores, o Capitão América chega em cima de um carro de polícia, começa a dar ordem pros policiais, e o policial fala, mano, quem é você, velho, pra dar ordem? E aí chega 2, 3 aliens ali, Chitauri, o Capitão América bate neles, e aí os policiais começam a respeitar o Capitão América. Aqui acontece basicamente a mesma coisa com a Tempestade. Ela começa a dar ordem ali pro pessoal, pros juízes, pros políticos, e um deles fala, mas mano, quem é você? E ela já interrompe na hora e fala, mano, obedece essa porra. E aí eles obedecem, né? Não os juízes imediatamente ali, mas os guardas já tiram o colar do Magneto e eles já começam ali a proteger os humanos. E aqui nós vemos 2 dos mais poderosos mutantes em ação combinando seus poderes. Isso foi de novo muito lindo, né? O Magneto fala, já que vocês se comportam como animais, serão enjaulados. E aí ele forma ali algumas espadas com todo o metal que estava na sala, joga no chão e a Tempestade joga eletricidade para correr entre essas espadas, formando ali sim grades. Isso foi surreal. E neste momento, o Exterminador aí, né, o cara que tava para caçar os mutantes, ele tem uma bala de supressão de poderes de forma aparentemente permanente, não vai ser permanente, obviamente, né, mas ele tem essa arma aí, e ele queria dar esse tiro no Magneto, né, a grande resposta para os mutantes. Sem o Xavier, o Magneto é o grande líder de todos os mutantes do mundo, né, quando o Xavier ele morre no final da série clássica, o Magneto se torna realmente esse líder para todos os mutantes que querem responder à humanidade com agressividade, né, e ele começa a cumprir esse papel, mas depois, com o pedido do Xavier, ele tenta dar uma segurada ali na barra. A Tempestade percebe isso, salva o Magneto e acaba sendo atingida, perdendo os poderes. Ela chorando, tentando sentir a brisa, né? Lá na animação clássica ela sempre falava da brisa, que era sua grande companheira que nunca saía de perto dela, né? E aqui, quando ela perde isso, é realmente meio devastador, e o Magneto ele fica puto, né? Ele não estava sendo hipócrita, ele não estava fingindo para ter uma justificativa para atacar, ele realmente ficava puto quando acontecia qualquer coisa, qualquer mutante, inclusive os X-Men que são inimigos dele, né? Porque ele quer defender os mutantes e ele fica muito puto. Antes dele ver que a Tempestade já tinha perdido os poderes, ele já gruda o cara ali naquela bola e já traz para perto dele. Depois ele começa a falar com os juízes e já levanta tanto os juízes quanto o atirador para o espaço. Ele já leva todo mundo para o espaço, todo mundo protegido ali por aquela bola de magnetismo, então ninguém vai ficar com falta de ar nem nada disso, tem ar dentro dali, até por isso que quando ele vai saindo da atmosfera ele também entra na bola para poder respirar, né? E aí ele faz um discurso fantástico. Isso aqui é surreal para mim, tá? Foi um dos momentos mais incríveis, esses 2 primeiros episódios foram maravilhosos, mas esse aqui foi um momento que, mano, é aquele negócio de o grande vilão falar, quando ele mata humanos demais, ele fala, vocês humanos se importam em matar formigas? Eu também não me importo em matar humanos porque vocês pra mim são insetos. O Magneto ele coloca o pé na cabeça do cara que tinha acabado de tirar os poderes da Tempestade, do cara que tinha acabado de tentar matá-lo. Ele tinha todos os motivos pra ter muito ódio daquele cara. Mais pelo que o cara fez com a Tempestade pelo que o cara queria fazer com ele, tá? Porque o Magneto também é assim. Ele coloca o pé pertinho da cabeça do cara e fala, você é tão insignificante, é tão frágil, que eu podia simplesmente esmagar você aqui, né? Mas eu não vou fazer isso, por causa da promessa que eu fiz pro Xavier. Ele faz um puta de um discurso foda ali também, e desce eles. Só que antes de descer ele passa o recado, não faça eu largar a mão de vocês, tá bom? Não me deem mais motivos pra eu desistir disso tudo, tá? Se ele larga a mão deles ali onde ele tava, os caras iam virar meteoro, ia queimar antes de cair dentro da atmosfera da Terra e ia todo mundo morrer. Mas o Magneto não faz isso, ele desce todo mundo e por isso também ele consegue o perdão na justiça. E aí a gente volta pro hospital e o médico de novo mostra essa relação conturbada da humanidade com os mutantes e não quer fazer o parto da Jean Grey. A Jean Grey tá em trabalho de parto, ela tá ali gritando de dor com o bebê quase saindo e ele fala, mas vocês podem se descontrolar nos seus poderes. E ela tendo um bebê no meio da sala ali do hospital, ela não ia se descontrolar com os poderes dela, né? Então realmente a desculpinha de merda do médico aí não adianta nada porque o Ciclope chega com a vampira e o poder, a habilidade da vampira é de absorver conhecimento, pensamentos e habilidades de outros seres ao toque. E o Ciclope ele nem contesta o médico, porque ele sabe o real objetivo ali, que é fazer o parto. Ele não tem tempo para brigar. Por isso que o Ciclope ele é um bom líder, porque na maioria dos momentos ali ele sabe como agir da forma mais fria possível. Então ele não vai brigar com o médico. Ele já vira pra vampira na hora e fala, você consegue absorver o conhecimento deles e fazer o parto? Conhecimento do médico e fazer o parto. Aí ela tem medo, porque se ela tocar no bebê pode dar merda, mas o Ciclope e a Jean Grey falam, não, eu confio em você. A Jean Grey fala, não, eu confio em você. E ela adquire ali todo o conhecimento do médico e começa já a comandar o parto da Jean.
E nesse momento nasce Nathan Summers, que depois se tornará o Cable. Uma coisa muito foda que temos na animação clássica é que assim, eles não dizem em momento nenhum que o Cable é filho da Jean Grey e do Ciclope com essas palavras, né? Mas o Cable, assim como o Bishop é um viajante do tempo, ele chega a entrar em conflito com os X-Men em alguns momentos, e tem um momento ali que ele tá como um inimigo dos X-Men, né? Alguém com outros objetivos, ora ele ajuda, ora ele luta contra. E o Ciclope vai tentar ir atrás e a Jean fala, não faz isso, porque ele é uma pessoa que será muito importante pro nosso futuro, no nosso futuro. E ela fala, a gente pode achar, interpretar na época lá, como se ela estivesse falando o futuro dos mutantes, porque ele estava assim também lutando em prol dos mutantes, né? O Cable naquele momento. Mas a Jean Grey estava falando só dela e do Ciclope. Porque naquele momento ela já sabia que ele seria o filho deles. Porque é outra referenciazinha muito boa que eles deixaram lá. Em nenhum momento depois eles falaram, olha, o Cable ele é o filho do Ciclope e da Jean Grey lá, que vive no futuro e tudo mais e volta pra cá, por isso que ele tem a idade parecida com eles ali, mais velho e tudo mais. Mas eles não falam, eles só deixam essa fala da Jean, uma fala bem simples, acabou ali e pronto, vida que segue. E agora a gente vê o nascimento de Nathan Summers, o Cable. E aí no momento em que o Fera tá lá vendo ali o que aconteceu com a Tempestade, analisando o projétil que acertou ela e tirou os poderes dela, ele fala que essa perda de poderes pode ser permanente. E aí a Jean Grey já de fundo ali, a Tempestade já para de ouvir tudo, ela tá ali sofrendo demais com tudo isso, mas a gente escuta a Jean falando pra levá-la à Ilha de Muir. A Ilha de Muir é um lugar o maior centro de pesquisas em relação aos mutantes que tem no mundo, com a Moira, que é um dos antigos relacionamentos e paixões do Xavier ali, controlando tudo. Ela tem um grande conhecimento em relação à biologia mutante e lá tem o grande centro de conhecimento dos mutantes. Então sim, se tem um lugar além da mansão Xavier, além do Fera que pode salvar a Tempestade, é a Ilha de Muir. A gente vai vendo os mutantes ali tendo uma vidinha de boa, enquanto a Tempestade não se despede deles, mas vai embora ali em segredo. E nisso a gente tem de novo o Morpho se transformando na melhor pessoa possível. Ele chega perto do Wolverine e se transforma no Dente de Sabre, que é a pessoa que o Wolverine mais odeia, pra eles brincarem de lutinha ali. Isso também achei muito foda. E antes da gente falar do negócio da Jean Grey, vamos falar um pouquinho do Magneto com a Vampira, o triângulo amoroso que envolve eles dois e o Gambit. Lá no vídeo do primeiro episódio eu falei que o Gambit e a Vampira são o meu casal favorito e por isso tinha algumas ressalvas em relação a isso. Esse relacionamento do Magneto com a Vampira, ele acontece também nos quadrinhos e é principalmente porque o Magneto, ele consegue fazer com que a Vampira sinta-se tocada sem de fato tocar nela. Ele constrói uma camada de magnetismo ali extremamente fina, né? Que faz com que ele não toque ela, mas ela sinta como se ele estivesse tocando. Então o Magneto ele consegue sim fazer com que a Vampira tenha esse sentimento de toque aí, sem realmente tocar nela e sem realmente ser afetado pelos poderes dela, né? Então é uma relação segura para ela. Não é que ela gosta mais dele do que do Gambit, mas é que ele tem algo a oferecer que o Gambit não consegue. Por exemplo, né, a gente tem esses colares de supressão de poderes que a Vampira podia colocar, dar uns beijinhos no Gambit ali e tirar depois, que aí não ia dar nada, mas a gente não sabe também os efeitos colaterais que isso faz, né? Isso aí também seria muito incômodo. O Magneto consegue, a todo momento, tocar a Vampira. A gente vê ele tirando a luva dela e ela tirando a luva dela lá, ele tirando a dele ali, e ele energizando um pouquinho, sai uns rainhos da mão dele ali, e ela sente como se ela estivesse de fato sendo tocada. Então, esse triângulo amoroso ele vai causar muito ainda, porque eles também deixaram a Vampira com o Gambit ainda mais próximos no primeiro episódio, e aí veremos o desenrolar disso. Agora chegamos no clímax deste último episódio. Agora chegamos no clímax desse episódio 2, porque a Jean Grey, falsa Jean Grey ali, está lendo a carta que a Tempestade deixou, todo mundo chocado, e aí o Morpho fala, a Tempestade vai brincar com os humanos ali sem poderes por um dia, e depois ela vai voltar pra nós, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. E aí quando ele acaba de falar isso, toca a campainha, aí ó, Tempestade já voltou. Quando ele abre a porta, é a Jean Grey. A Jean Grey cai no colo do Morpho e fala que precisa dos X-Men. E uma coisa muito foda, essa é a Jean Grey de verdade, tá, gente? E uma coisa muito foda dessa cena que eu adorei é que o Ciclope ele não tem dúvida por um segundo. Ele não olha atrás pra ver a Jean Grey, mãe do filho dele, que tava atrás dele, pra, confuso. Não olha, ele sabe. A partir do momento que a porta abre e que ela fala que precisa dos X-Men, ele sabe que aquela é a Jean Grey. Não a que está atrás dele, não a mãe do filho dele. Isso é surreal de bom. Tá bom? E uma coisa que eu falei no vídeo do primeiro episódio, que eu falei, fiquem atentos nisso, é que, o que aconteceu, né? Quando que essa Jean Grey aí se libertou de alguma coisa, ou conseguiu chegar aí? O que aconteceu com a Jean Grey quando ela tava usando o cérebro ali pra tentar entrar na mente também de um cara que era um humano normal, e do nada a Jean Grey entra numa parada e ela começa a meio que ficar aprisionada e tem que fugir também desses controles mentais.
essa é a parada, tá tudo interligado. Então, o que eu acredito que tenha acontecido? Quando a falsa Jean Grey, ela usa os poderes dela para entrar na mente do Garrick ali, ela ativa, quando ela usa o cérebro para usar isso, para amplificar os poderes dela, ela ativa uma parada na Jean Grey real. A Jean Grey real consegue senti-la e entra na mente dela. Por isso que essa outra Jean Grey, a falsa Jean Grey, que é a Madeleine Prior, daqui a pouco eu chego nela, né? Ela começa a ser atacada por algum mutante com poderes telepatas aí. E aí, nisso ativou, pode ter acordado esta Jean Grey de algum lugar que ela estava, né? Sendo mantida ali em cativeiro, possivelmente com o Senhor Sinistro. Veremos isso depois. E fez com que a Jean recobrasse a consciência e voltasse aos mutantes. Então, essa é a parada que está acontecendo. A mãe do filho do Ciclope não é a Jean Grey, é a Madeleine Prior, que é um clone da Jean Grey. Um clone que foi feito pelo Senhor Sinistro, né? Então, a gente tinha visto o Senhor Sinistro fazendo experimentos. Ele rapta o Ciclope e a Jean Grey porque ele queria criar o mutante perfeito ali, fazendo experimentos com os dois. Isso aí na animação clássica, né? E aqui a gente tem já esse resultado. Resta eles mostrarem quando é que elas foram trocadas, né? Porque isso daí é uma parada que a gente também não sabe. E uma outra coisa, a Madeleine Prior, ela tem que ter, além da personalidade, das memórias da Jean Grey, ela tem que ter também o cheiro da Jean Grey, porque senão o Wolverine saberia de cara. Wolverine pode ter desconfiado, por isso que ele fala, tem muita coisa que não está sendo dita aqui, pode ter desconfiado, mas ele não sabia de fato que essa não era Jean Grey. Uma coisa do Wolverine muito foda é que quando a Mística, por exemplo, assume uma forma de outra pessoa, de outro mutante ou humano, o Wolverine sabe na hora que não é essa outra pessoa, que é a Mística, por causa do cheiro, do olfato dele. Então, para ele não sentir isso, é que Madeleine Prior e Jean Grey, elas são inteiramente iguais. A Madeleine Prior das HQs, ela não é uma completa vilã e tudo mais, só que ela acaba se fudendo, ela tem uma vida de merda depois. Toda vez que a Jean Grey chega perto dela, que ela acaba lembrando que ela é um clone. Ela também é apaixonada pelo Ciclope, ela também queria ter uma vida que a Jean Grey tem, ela não consegue, ela acaba, mano, ficando... Ela vai entrando numa bola de bosta aí que vai aumentando, a vida dela vai ficando cada vez mais caótica, e aí tem um momento que ela pira, que realmente ela vira uma bruxa, ela vira uma vilã realmente demoníaca aí, a ponto de chegar até a oferecer o próprio Cable em sacrifício. Então é uma parada muito louca, mas ela começa não com essas intenções aí. Temos que ver como vai ser essa versão aqui de X-Men 97, né? E depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre essa situação específica que foi bem bombástica. Bom, esses vídeos de análise dos episódios, eles vão sair nas próximas semanas, assim que eu assistir o episódio, no dia que o episódio for lançado. Então já ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal para não perder, porque essas análises vão começar a sair cada vez mais cedo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.